questão de número 1, então, pessoal. Temos que dizer se a reação é exotérmica ou endotérmica. Como a gente pode ver, a número 1 tem ΔH negativo. Se o ΔH é negativo, significa que nós temos uma reação exotérmica, libera energia quando ocorre. Na B, nós temos um ΔH positivo, então a reação é endotérmica, absorve calor quando ocorre. Na letra C, nós temos aqui a energia como mais 68,3. Então, eu sei que o ΔH é menos 68,3. Lembre que energia e ΔH têm o mesmo valor, mas sinais trocados. Então, esta reação, quando ocorre, ela produz água líquida e 68 quilocalorias. Por isso, ΔH negativo. Então, uma reação exotérmica. Já na letra D, olha o que acontece. Para o nitrogênio e o oxigênio reagir, tem que ganhar 16,2 quilocalorias. Então, os reagentes estão ganhando energia. Se os reagentes estão ganhando energia, esse ΔH é positivo, 16,2 quilocalorias. Então, a reação absorve energia, ela é endotérmica. Já na questãozinha de número 2, nós temos que dizer se as reações são de formação, combustão ou neutralização. Observe a A. Os reagentes são substâncias simples e eu tenho aqui um único produto, tá certo? Então, eu tenho aqui 1 mol de metano a partir de substâncias simples. Então, realmente é a entalpia de formação que nós temos ali. Na letra B, olha o que acontece. Eu tenho o etanol reagindo com o oxigênio, formando gás carbônico e água. Então, o que isto aí é? Uma entalpia de combustão. Combustão do etanol. Observe a quantidade de etanol ali queimado, 1 mol. Letra C, tá? Os reagentes são substâncias simples e eu tenho aqui, 1 mol de água sendo produzido. Então, esta reação é a reação de formação da água, tá certo? Formação da água. Mas também é o hidrogênio reagindo com o oxigênio e formando água. Então, o hidrogênio está queimando. Então, também é a reação de combustão do H2 ali, tá? E a letra C, né, já estava escrito formação aqui, só formação de quem? Da água. Letra D, eu tenho, carbono reage com oxigênio e forma 1 mol de CO2. Então, representa a formação de quem? Do gás carbônico. Mas também é o carbono grafite reagindo com oxigênio, ou seja, o carbono grafite queimando, formando CO2. Então, é a reação de combustão do carbono grafite aí. Na letra E, o que nós temos na letra E? O H+ reage com o OH e forma água. E temos aqui aquele ΔH de menos 13,8, característico de uma reação de neutralização.
tá? Lembre que a reação de neutralização é a reação entre o ácido e a base, formando água e sal. Daí, ó, o H+ do ácido se junta com o OH da base, formando a água na hora de neutralizar, tá? Questãozinha de número 3. Na neutralização de um ácido forte e de uma base forte, o ΔH de neutralização sempre tem o mesmo valor, que é igual a menos 13,8. Questãozinha de número 4. Então, nós temos esta reação aqui. Tu pode ver que quando os reagentes começam a reação, tem mais energia do que os produtos, ó, quando termina a reação, tá? E aqui nós temos o ΔH negativo, ó. Quer dizer que a reação, ela é exotérmica. Se ela é exotérmica, quando ela ocorre aqui, ó, ela está liberando, tá certo? E ela libera quanto? Aquele valor ali, ó, 890 quilojoules, tá? Então, reação libera energia, a reação é exotérmica. Por que mesmo que ela é exotérmica? Porque a entalpia dos reagentes é maior que a entalpia dos produtos. Ó, começou com mais e quando terminou tinha o quê? Menos. O que é verdadeiro, então? A reação 1 é exotérmica? Sim. Ela é endo? Não. A variação de entalpia é negativa? Sim. A entalpia dos produtos é maior que a entalpia dos reagentes? Não. Os reagentes é que é maior que a entalpia dos produtos. Questãozinha de número 6. A única alternativa na qual todas as substâncias simples têm entalpia nula, ou seja, entalpia igual a zero. Então, a substância simples, ela tem que estar no estado físico mais comum, tá certo? E quando tem alotropia, tem que estar no estado alotrópico mais estável. Então, vamos ver. O cloro se encontra no estado gasoso? Sim. O iodo o bromo no estado líquido? Sim. O iodo no estado sólido? Sim. Então, letra A. Letra B. O ozônio é, gurizada, o alótropo mais estável? Não, é o O2. O carbono diamante é o mais estável? Não, é o grafite, tá? Na letra D, ó, tá tudo certo, mas tá errado o estado físico do bromo, ó, que tem que ser líquido. Na letra C, cloro, certo, bromo tá errado, ó. O bromo tem que ser líquido e o iodo também tá errado, que tem que ser sólido. E na letra E, o ferro tá sólido, certo, o iodo tá certo, tá errado o hidrogênio, ó, que tinha que ser no estado gasoso para estar correto. Vamos então para a questãozinha de número 6. Vamos ver o que a gente tem na 6. Qual a variação de entalpia que pode ser designada como calor de formação ou calor de combustão, tá? Então, ó, para ser formação, os reagentes obrigatoriamente têm que ser substâncias simples, tá, pessoal? Então, ó, não pode, tá certo? Não pode ali, porque são substâncias compostas. Outra coisa, pessoal, tá certo? Para ser a entalpia de combustão, eu tenho que ter a substância reagindo com o oxigênio. Aqui, ó, tem o oxigênio, mas não tem a substância que está reagindo, tá? Aqui eu tenho ó, o carbono grafite reagindo com o oxigênio, tá? E no número 5, cadê o oxigênio reagindo? Então, a única que é tanto de formação, no caso, formação do CO2, como combustão do grafite, é a número 2.
Portanto, a resposta é a letra o quê? A letra B na questão 6. Questãozinha de número 7. O calor de formação ΔH1 do dióxido de carbono é determinado pela variação de entalpia. Então, aonde que a gente tem a formação do dióxido de carbono, tá? Se é formação, os reagentes têm que ser substâncias simples. Então, ó, substâncias compostas estão fora. Então, sobrou a 3, ó, substância simples, e aqui, ó, formou um mol de CO2, tá? Lembrando que também é a combustão do carbono. Então, a resposta, letra C. Só a 3 é a entalpia de formação do dióxido de carbono. Questãozinha de número 8. Considere a reação de fotossíntese e a reação de combustão da glicose, tá? Então, aqui, ó, a primeira é a fotossíntese e a segunda é a combustão da glicose. Sabendo que a energia envolvida na combustão de 1 mol de glicose é 2,8 vezes 10 na 6 joules, a combustão de 1 mol de glicose. Então, aqui, pessoal, eu sei que o ΔH vale menos 2,8 vezes 10 na 6. A reação de cima, que é a fotossíntese, tu pode olhar que é a reação de baixo ao contrário, tá? Então, ó, a de cima é a de baixo ao contrário. No caso, invertida, né? Então, se a de baixo, ela é exotérmica, porque o ΔH é negativo, esta de cima, ela é endo, ΔH positivo. E o mesmo valor, ó, 2,8 vezes 10 na 6 joules. Daí temos a pergunta aqui, ó. Ao sintetizar meio mol de glicose, a planta... Então, vamos copiar esta reação aqui, tá? Olha bem, 6CO2 reage com 6 águas, forma 1 mol de C6H12O6, mais 6O2, e nós temos aqui o ΔH mais 2,8 vezes 10 na 6. A pergunta, ó, para formar meio mol, então meio mol 0,5, quanto de energia precisa? X. Então, retirando os dados da equação, quanto que a gente tem ali, ó? 1 mol, tá? Daí tu tá vendo que o ΔH é positivo. Então, 1 mol absorve 2,8 vezes 10 na 6. Meio mol vai ser quanto? A metade. Então, metade de 2,8, 1,4 vezes 10 na 6. Então, a respostazinha é a letra C na questão de número 8. Temos a questão de número 9 aqui. Ó, analisando o diagrama a seguir, podemos concluir que a entalpia de formação do SO3 gasoso é... Se é a reação de formação, então eu preciso ter os reagentes como substância simples, que é o que eu tenho aqui, ó. Os reagentes são substâncias simples. Se eu vou formar o SO3, ele tem que ser produto e está na quantidade de 1 mol. Então, é o que a gente tem aqui, pessoal, ó. Aqui, tá? Então, ó, os reagentes são substâncias simples, tem uma setinha, e no final, a formação de 1 mol de SO3. Quanto que deu daqui de cima até aqui embaixo? 94,4 negativo. Então, ó, resposta letra B na questão de número 9. Chegamos à questão de número 10. Exemplifica um processo endotérmico.
Se é um processo endotérmico, é um processo que absorve energia. Então, ó, qualquer queima libera energia. A dissolução do ácido sulfúrico em água líquida libera energia. Lembre, pessoal, que isto aqui tem que ser feito com todo o cuidado. Sempre coloca o ácido sulfúrico na água, nunca o contrário, pessoal. Porque libera tanta energia, ao contrário, que pode acabar se queimando. Letra C, ó, uma combustão, uma queima, libera energia. Vaporização. O que é a vaporização? A passagem de líquido para gás. Para passar de líquido para gás, tem que absorver energia. Absorve energia é um processo o quê? Endo. E a formação do iceberg? O que é a formação do iceberg? É a passagem da água líquida para o estado sólido. Então, passar de líquido para sólido libera energia, tá? Vamos com a próxima questão, que é a questão de número 11. Ó, a reação cujo efeito térmico representa o calor de formação do ácido sulfúrico. Se é uma reação de formação, só pode ter substâncias simples. Então, ó, letra A tem substâncias compostas, a B, substância composta, C, substância composta, letra D, substância composta. Então, só sobrou a E para nós marcar. Ó, os reagentes são substâncias simples e eu tenho aqui, ó, um único mol de ácido sulfúrico, uma reação de formação do ácido sulfúrico. Chegamos à questão de número 12, tá? Aonde ocorre liberação de energia? Se libera energia, é um processo exotérmico, tá? Então, ó, ao passar de líquido para gás, absorve, é endo. Letra B, ao passar de sólido para líquido, absorve, endo. Letra C, ao passar de gás para líquido, libera energia. Então, 16, né, questão 12, da aula 16, letra C. Questãozinha de número 13. O que a gente tem aí, pessoal? As entalpias de formação e a gente precisa calcular o ΔH desta reação aqui. Então, vamos fazer o cálculo, tá? Vamos fazer a continha aí. Então, eu tenho aqui, ó, 3MgO reage com 2 alumínio, forma 3 magnésio e ainda o Al2O3. Quanto que vale o ΔH? Se a gente tem as entalpias de formação, a gente substitui. Então, o valor do óxido de magnésio, menos 604. Só que tu tem aqui, ó, 3 vezes. Então, 3 vezes menos 604. Mais 2 vezes o alumínio. Eles não deram o valor do alumínio, porque a gente deve saber. Toda substância simples tem entalpia igual a 0. Então, eu somei aqui e eu tenho a entalpia do lado dos reagentes, igual a menos 1812. Faço a mesma coisa do lado dos produtos. 3 vezes o magnésio. Ó, não tem o valor do magnésio na questão, porque toda substância simples no estado padrão tem entalpia igual a 0. E aqui o valor do óxido de alumínio está aqui, ó, menos 1670. Então, ó, menos 1670. Somei, o que a gente tem? A entalpia dos produtos, menos 1670. Eu quero descobrir o ΔH. Então, eu vou fazer o quê? Lei de Hess, ó. ΔH é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. O final menos o início.
Então, ó, ΔH é os produtos, menos 1.670, menos da fórmula e o valor dos reagentes, menos 1.812. Então, ó, ΔH é igual menos 1.670, menos com menos, mais 1.812. Esse ΔH, então, deu igual a mais 142. Portanto, resposta letra B na questãozinha de número 13. E agora, a questão de número 14. Nós estamos procurando qual é a incorreta aqui. Letra A. O ΔH de uma reação depende do estado físico dos reagentes e produtos. Verdade, tá certo? Totalmente verdadeiro. Letra B. O ΔH de uma reação depende da quantidade de reagentes e produtos. Sim, quanto mais eu tiver, maior vai ser o ΔH. Letra C. A entalpia da água líquida é maior do que a entalpia da água vapor. Vamos pensar, pessoal. O líquido absorve calor e se transforma em gás. Então, quem tem maior entalpia? O estado gasoso. A água a vapor é que tem maior energia do que a água líquida. Então, a incorreta é a letra o quê, pessoal? A letra C, tá? Questão de número 15. Na número 15, nós temos esta reação aqui, tá certo? E daí tu pode ver que para essa reação ocorrer aqui, o óxido férrico e o carbono precisam ganhar 491,5 kJ para se transformar em ferro e monóxido de carbono. Então, quanto que vale o ΔH se os reagentes estão ganhando energia? Mais 491,5. Então, eu sei que esta reação absorve energia, então ela é o que, pessoal? Endotérmica. Se ela é endotérmica, o que é que eu sei sobre a entalpia dos reagentes e dos produtos? Que a entalpia dos produtos é maior do que a entalpia dos reagentes. Daí diz aqui, podemos afirmar que é uma reação endo. Respostazinha, letra A, na questão aí de número 15. E aí, chegamos na questão de número 16. Vamos ver o que nós temos aqui. Nós temos, ó, uma reação e o valor das entalpias de formação. E a pergunta, qual a variação de entalpia? Quanto que vale? Então, vamos fazer o quê? Vamos copiar aquela reação que aparece ali. Então, eu tenho, ó, o hidróxido de cálcio mais o gás carbônico se transforma em carbonato de cálcio mais água. Quanto que vale o ΔH? Vamos descobrir, tá? Então, vamos lá, pessoal. Ó, o valor do hidróxido de cálcio tá aqui, ó. Menos 986,1. Quanto que vale o CO2? Aqui, ó, menos 393,5. Então, se eu somar esses dois valores, o que é que eu vou ter? A entalpia dos reagentes, que é igual a menos 1.379,6.
Faço a mesma coisa do lado dos produtos. Quanto que vale o carbonato de cálcio? Ó, menos 1.206,9. Quanto que vale a água? Menos 241,8. Então, eu tenho um carbonato de cálcio mais uma água. Somei, eu tenho a entalpia dos produtos. Quanto que dá essa entalpia dos produtos? Menos 1.448,7. Para achar o ΔH, lei de Hess, ó. Variação de entalpia é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, ΔH é a entalpia dos produtos menos 1.448,7. Menos da fórmula, os reagentes ali, menos 1.379,6. Lembre que esses dois aqui, o negativo com negativo, fica positivo. E nós vamos ter um ΔH, então, igual a menos 69,1. Resposta letra C na questão de número 16. E agora, a questãozinha de número 17. Ó, são dadas entalpias de formação do metano, do gás carbônico e da água. E eles perguntam, o calor liberado quando 1 litro de metano medido na CNTP é queimado de acordo com a equação. E eles nos lembram que o volume molar do gás na CNTP é igual a 22,4 litros. Então vamos lá. A reação, ó, o metano reage com o gás oxigênio, uma reação de combustão, né? Uma queima, forma CO2 e água. Quanto que dá o ΔH? Vamos descobrir. Então, pegamos as entalpias de formação e substituímos. O CH4 vale menos 74. O oxigênio é uma substância simples. A gente deve lembrar que vale o quê? 0. Quanto que vale o CO2? Está lá, ó. Menos 396. E quanto que vale a água? Menos 287. A gente acha primeiro os reagentes, depois os produtos. Então, eu tenho um CH4 mais 2 vezes O2. Portanto, a entalpia dos reagentes é igual a menos 74. Eu tenho um CO2, ó, tá? Mais 2 águas. Então, 2 vezes este valor. Somei tudo e eu tenho a entalpia do lado dos produtos, que é igual a menos 970, tá? Daí, o que eu vou fazer? Vou calcular o ΔH. Então, ó, ΔH, lembra que isso aqui tem nome, é a lei de Hess. É a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, o ΔH é igual. Valor dos produtos, menos 970. Menos da fórmula, quanto que vale os reagentes? Menos 74. Então, o valor do ΔH deu igual a menos 896, tá? Bom, esse é o valor do ΔH, da reação ali. Mas a gente só deve calcular para 1 litro de metano. Então, vamos fazer essa continha agora, ó, tá? Olha bem, o CH4, quando queimado, forma CO2 mais 2 águas. O ΔH, eu já sei o valor,
menos 896. Então, quando eu queimo 1 litro de metano, qual é a quantidade de energia liberada? Então, é liberado X. Então, olha bem, eu tenho aqui quanto de CH4? 1 mol. Quanto que vale 1 mol? 22,4 litros, tá? Ó, ΔH negativo significa o quê? Que a reação é ESO, que está liberando 896. Então, multiplicou cruzado, e isto aí vai dar igual a 40. Então, resposta, ó, letra C, na questãozinha de número 17. E agora nós temos aqui a questão de número 18. Ó, nós temos a reação aqui, tá? Eles perguntam, moçada, quanto que vale a entalpia da reação. E, para tanto, eles dão as entalpias de formação do óxido férrico e do monóxido de carbono. Então, vamos copiar a reação e vamos substituir os valores? Então, ó, Fe2O3 mais 3 carbonos forma 2 ferro e 3 monóxido de carbono. Quanto que dá o ΔH? Vamos descobrir. Vamos substituir? O óxido férrico, tá aqui, ó, 196,2. O carbono, substância simples no estado padrão, vale o quê? 0. Ferro, outra substância simples do estado padrão, vale 0. E o monóxido de carbono, tá aqui o valor, ó, menos 26,4. Então, eu tenho uma vez o óxido férrico mais 3 vezes o carbono, tá? Lembrando que esse valor aqui, né, pessoal, é negativo, ó, tá? Ó, negativo. Então, aqui dá a entalpia dos reagentes, menos 196,2. Lado dos produtos agora, eu tenho 2 vezes o ferro mais 3 vezes o monóxido de carbono. Portanto, a entalpia do lado dos produtos deu igual a menos 79,2. Quanto que vale o ΔH? Lei de Hess, variação de entalpia. O estado final menos o estado inicial. Então, ó, ΔH é igual. Valor dos produtos, menos 79,2. Menos da fórmula. Valor dos reagentes, menos 196,2. ΔH, menos 79,2, menos com menos, ó, mais 196,2. Então, o ΔH aqui deu igual a mais 117 quilocalorias, que são as unidades aqui. Então, respostazinha, letra B de Brasil. Meus queridos, até a nossa próxima.